algum objetivo, tá? O vídeo está sendo gravado, como vocês já sabem. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, tá? Já pode rever na plataforma do YouTube, que é uma forma bem prática, tá? De você verificar o vídeo. Qualquer coisa que você tenha em dúvida, estou aqui para ajudar todo mundo, tá? Nós vamos começar agora, neste exato momento, tá? Por alguns cálculos básicos que vocês precisam saber que existe na plataforma, tá? Esses cálculos básicos, gente, é justamente o ponto principal que vocês precisam saber para a construção de uma planilha. Prestem atenção. É bem mais prático eu saber uma sintaxe. Professora, mas o que é sintaxe? É bem mais fácil eu saber uma equação simples que vocês irão ver, que é uma receita de bolo, tá? É bem mais simples do que você clicar no menu, apontar qual é a célula, apontar o que você quer fazer, saber o que é intervalo, fazer o cálculo. É bem mais prático, tá? Você fazer pela função, que é essa que eu vou explicar para vocês, tá? Passando mais adiante, tá aqui todas as fórmulas, todas as funções, que ele se refere, tá? A forma simplificada nas células. Presta atenção. Aqui você tem o exemplo, tá? O que é esse exemplo, galera? É as células. Presta atenção. Eu vou acessar agora para vocês o Google Planilhas, onde você vai ter a noção, tá, do que eu estou falando. Aí a gente pega e volta no slide e fica fazendo a teórica e prática, que vocês entendem muito melhor, tá? E aqui, ó, aqui ele está falando o seguinte, presta atenção, enquanto abre lá. Aqui ele está dizendo, tá, que nós temos as fórmulas e nós temos as funções. Aí tem adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, tem potência, tem igual, tem maior aqui, menor aqui, tudo isso que vocês aprenderam no colégio, se tratando de matemática, tá? Só que você tem uma única diferença que você precisa entender. Quem é a célula e a operação básica que você vai praticar. Indo aqui, ó, tá carregando, tá? Ó, o que é que você precisa saber logo de cara? Lembra que na aula passada eu expliquei formatação, tá? Então, quando eu falo de colunas, eu estou falando das minhas ordens alfabéticas. Quando eu estou falando das linhas, eu estou falando, obviamente, das minhas linhas numéricas. Professora, eu quero saber o que é uma coluna. É só você identificar as letras, ou seja, que está em pezinho, tá? Identificou as letras, já é coluna. Identificou os números, já é linha. A junção de uma coluna com uma linha forma justamente o chamado célula, tá? Então, se eu tenho uma célula, significa que eu tenho coluna com linha juntas. Por quê? Lembra que na aula passada eu identifiquei para vocês falando o seguinte: quando você quer, deixa eu aumentar mais aqui para vocês entenderem. Quando você quer olhar, você está olhando aqui, o que você está fazendo em cima de uma planilha, tá? Você sabe que está escrito Carol. Porém, a planilha, ela identifica outra forma de conversação. Então, o que é que você tem que entender? Que dentro da minha célula A1 existe uma informação. Aí a minha informação pode ser texto, como eu expliquei para vocês, ou minha informação pode ser números. Eu não posso misturar texto com números, como vocês viram na aula passada, porque já vai dar um erro gigante, tá? Então, o que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu tenho informações dentro da minha célula. O nome da minha célula se chama A1 e B1. Professora, mas eu como usuário estou entendendo que tem Carol 20. O que é que significa isso? Você está em ordem, tá, de tabelação. Então, para você entender o que está aqui, você tem que criar, obviamente, a tabela e a estrutura dela. Eis o porquê, galera,
que é bem mais fácil você criar a tabela e depois gerar um gráfico em cima da tabela, tá? Por isso que tem sempre essa estrutura. Então, para entendimento agora todo, você tem que entender que existe coluna e linha, que a junção delas duas forma justamente a chamada célula. Por que que você precisa saber disso? A partir desse momento que você entende, eu vou colocar aqui nomes aleatórios para vocês entenderem, tá? Ó, vou deixar aqui 0, 5, deixar algumas numerações para vocês interagirem e entenderem o posicionamento, tá? Vai ser 0 e aqui vai ser 0. Pronto. Eu tenho agora várias células preenchidas com números e várias células preenchidas, tá? Com nomes. Eu informei para vocês desde a aula passada o seguinte: se eu tenho um texto, obviamente eu não misturo com número e vice-versa. Por quê? Cada célula, agora que vocês estão verificando, tá? Ela tem um nome, que é a junção da coluna com a junção da linha. Porém, essas células aqui, vocês irão identificar e aprender que ela também tem uma nomenclatura chamada intervalo. Preste atenção agora. Quando eu digo o seguinte: eu quero informações da coluna A, eu estou dizendo que eu quero o quê? Carol, Caio, 5, 0. Não identifiquei nada, só identifiquei a coluna. Preste atenção. Quando eu digo que eu quero informações da coluna B, eu estou falando que eu quero Léo, 2, 7, 0. Certo? Quando eu digo que eu quero informações da coluna C, eu estou dizendo que é 1, Larissa, 0, Maria. Beleza até aqui? Super simples. Agora preste atenção. Quando eu digo o seguinte: eu quero informações da coluna B3. Eu estou dizendo só que eu quero isso aqui, galera. Ó, vou até colocar um preenchimento aqui para vocês verem. Eu estou dizendo que eu só quero 7. Porque eu já fiz a identificação da célula que eu queria. Presta atenção à diferença quando eu trato coluna ou quando eu posso tratar só linha, quando eu trato a nomenclatura de maneira correta. Coluna com linha. Quando eu digo assim, mais uma vez, eu quero a coluna C. Eu só estou falando da coluna. Então, estou dizendo que é o que está nela, né? Então, é 1, Larissa, 0, Maria. Beleza? Quando eu digo eu quero uma célula e essa célula pertence B3, eu já identifico quem é a célula, tá? Que no caso é 7. Como eu coloquei aqui para vocês o preenchimento. Agora, entendam o que é intervalo. Quando eu digo assim, eu quero a coluna A e C. Presta atenção na diferença. Eu quero a coluna A e C. Eu estou dizendo que eu quero a coluna toda. Eu não fiz nenhuma especificação. Então, eu estou falando que é Carol, que é Caio, que é 5, que é 0. E C, eu vou pular lá para o C e vou colocar 1, Larissa, 0, Maria. Mais uma vez, eu disse que o meu intervalo, tá, é A e C. Ou seja, eu estou falando só das minhas colunas. Bora fazer outro tipo de intervalo. Eu quero um intervalo da linha 3 e da linha 4. Eu estou falando que eu quero o que tem nas linhas, ou seja, 3 e 4. Então, é 5, 7, 0, 0, 0, Maria. Tá? Até aqui, galera, todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Show de bola, tá? Agora vocês irão identificar realmente o verdadeiro intervalo que a gente utiliza, tá? Para fazer os cálculos, beleza? Ó, eu estou dizendo o seguinte: eu quero o intervalo da coluna A1
A1 até a coluna B4. A1, vou até selecionar aqui para vocês verem, até B4. Quando eu informo, tá, que eu quero esse intervalo de A1 até B4, significa o seguinte: eu tenho que ver quem é que está no embalo para me puxar tudo. Por mais que eu disse A1 até B4, presta atenção. Quando eu falo em até, é diferente quando eu falo em I, tá? É totalmente diferente. Eu disse até. Então, significa que vai envolver todos eles, ó. A1 até o meu B4. Então, eu levei a coluna toda de A, que foi Carol, Caio, 5 e 0, e eu levei a minha coluna B toda, que foi 2, 7 e 0. Beleza? Agora eu digo o seguinte, eu quero o intervalo da coluna, tá? B2 e C3. Eu vou agora marcar para vocês. B2 e C3. Onde está de amarelo. Preste atenção à diferença, tá? A diferença é que, se eu digo que é até, eu tenho que pegar todo mundo que está ali no meio. Se eu digo que é I, significa que eu estou fazendo especificações. Eu estou apontando quem eu quero. Ou seja, o que vocês aprenderam? Coluna, linha, junção com as duas, que forma célula. E a célula para o usuário, a gente sabe o que é que está escrito. A célula para o próprio programa, a gente tem que falar da maneira correta, que é justamente a junção da coluna com a linha. Beleza? Vocês entenderam o que é intervalo. A diferença de um intervalo de até e um intervalo de i, tá? Isso é uma diferença gritante. Por quê? Vou agora fazer aqui para vocês, tá? Coloquei aqui a bordas, certo? Aonde eu vou utilizar essa estrutura para vocês entenderem justamente, ó, o que está lá no slide, que é o porquê que eu não posso misturar texto com número e justamente fazer estes exemplos aqui que vocês estão vendo de maneira simples e de maneira rápida, tá? Aonde você vai aprender a fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Você pode fazer brincadeira de porcentagem, que nós iremos ver ainda hoje. Você pode fazer brincadeira de potência, tá? O que você quiser se tratando da parte matemática, tá? Voltando lá, vamos começar pela primeira brincadeira. Por que que eu não posso, de maneira nenhuma, misturar texto com números? Sempre começa toda equação por igual. Professora, por que que começa por igual? Porque você está procurando um resultado, tá? Você está procurando um resultado. Então, bora lá. Eu vou fazer a mistura de texto e de número para você identificar o erro, tá? Vou estudar aqui com o Léo. Então, quando eu clico em cima do Léo, presta atenção como a célula me responde. B1. Agora vocês entendem, tá? Que a gente, como usuário, sabe o que está escrito, porém o programa entende de maneira ao contrária. O que é essa maneira ao contrário que eu estou identificando? É justamente informando para vocês que ele entende por coluna e linha, tá? Agora vocês estão dando para identificar. Então, eu cliquei na célula B1, porque é tudo automático aqui, e eu vou fazer uma soma. Então, eu vou digitar aqui dentro, gente, o maisinho da adição. E eu vou agora na minha opção B2, tá? Que é um número como eu estou identificando. Ou seja, é difícil assim como vocês estão vendo. Essa é a primeira estrutura de sintaxe, ou seja, é a primeira estrutura simples de cálculos básicos que vocês precisam aprender. Você tem que ter o igual, aonde você vai procurar o resultado. Você precisa apontar quem é as suas células que vão participar
do cálculo e você precisa colocar sempre entre as células a operação matemática que você vai utilizar. Se você quiser utilizar a soma, utiliza. Se você quiser utilizar a subtração, utiliza. Se você quiser utilizar a multiplicação, utiliza. Tá? Só tome cuidado nos sinais, porque sinal de operação matemática do computador é diferente do sinal matemático que vocês aprendem na escola, tá? Então, aqui agora eu só faço dar um enter. Automaticamente me trouxe esse erro. Gente, quando você identificar hashtag valor, significa que foi justamente o erro que você misturou texto, ó. Você misturou texto com número. Ou seja, você quis forçar a barra, né? Você quis trazer um valor que é um valor inexistente. Então, nunca cometa esse erro de colocar um cálculo aonde você vai misturar texto com número. Professora, identifica para mim o que é que pode acontecer. Exemplo. Na minha célula, eu quis dizer que o Léo, ele ganhou R$ 20. Aí eu digito assim, ó. Tá? Para mim, Carol, para vocês, usuários, né? Você sabe que aqui está escrito o seguinte, Léo, R$ 20, tá? Tá de uma forma meio tosca, né? Meio ao contrário. Porém, você identificou de boa, tá? Porém, quando você vai querer fazer esse cálculo, igual Léo, tá? Tá se referindo a R$ 20, mais esse 2 aqui, ó, vai trazer o erro. É justamente erros de tabelação. Toda tabela, galera, você tem que saber identificar texto e número, tá? Não confunda. Beleza? Bora agora para a parte verdadeira, né? Igual aonde eu quero fazer o cálculo de A3 mais, bora lá para o nosso B2. Clica no Enter e já retorna o valor. E o valor cai na célula que eu quiser. Lembrem-se disso. Você está trabalhando em cima de um programa que ele é altamente programável. Aqui dentro, você transforma, tá? Softwares. Vou dar um exemplo para vocês. Todo site que vocês entram, tá? Que tem planilhas eletrônicas, que tem ali onde você coloca seu nome, sua idade. Geralmente é uma programação em cima, tá? Aqui da planilha. Pode ser Excel, pode ser Cálculo, como pode ser Google Documentos, tá? Então, você pode apontar a célula e você pode trazer ou retornar o valor para cima daquela sua célula, tá? Aqui alguma dúvida, gente? A diferença de você não misturar texto e você agora saber o que é uma sintaxe básica, uma sintaxe simples de cálculo. Dúvidas ou not? Podem responder pelo chat, que eu abri o chat agora, tá? Quem tem dúvida pode perguntar pelo chat, que eu estou agora visualizando ele, e quem não tem dúvida, eu vou continuar a aula, tá bom? Então, bora lá continuar. Show! Então, bora continuar aqui a aula. Gente, então agora ficou mais fácil porque vocês viram na prática, tá? Não se assustem mais com essa tabela que eu coloquei aqui para vocês de exemplos e fórmulas, porque agora você já sabe que se você quiser fazer qualquer tipo, tá, de cálculo, é só você colocar o igual na frente, é você entender qual é a célula que você vai utilizar e entre a célula você colocar a operação matemática, tá? De boa na lagoa isso aqui. Passando mais adiante, galera, vocês têm que saber disso aqui, tá? O que são descontos comuns. Galera, quando se fala assim, desconto, já tem que vir na cabeça de vocês duas operações matemáticas. A primeira é a simplificada, que todo mundo já sabe, que retira o valor que você tem, que é a subtração, que é ali o seu menos. A segunda, quando fala de desconto, já é vir a porcentagem. Quando vem porcentagem, você já tem que estar na sua cabecinha o termo multiplicação. Mais uma vez, quando eu for me referir a desconto,
já tem que vir na minha cabeça duas informações rápidas matemáticas. A primeira, a minha subtração, porque retira, e a segunda é porcentagem, porque aquela porcentagem ela te dá um desconto positivo ou negativo, e o sinal matemático que eu utilizo é a multiplicação. Coloquei aqui para vocês, tá? Várias bandeiras, tá? Bandeira Visa, bandeira PEN, bandeira RedShop, coloquei Card, Vale Card, Sodexo, Ticket, Card, Elo, coloquei vários tipos aí de bandeira, tá? Para vocês entenderem o seguinte, eu estou falando de desconto, e esse desconto, galera, vai ser em cima do que eu irei receber no meu salário, tá? Então, preste atenção nesse bizu principal que você precisa entender. Geralmente, quando você começa a trabalhar, em cima do seu salário mínimo, tá? E até 2 salários mínimos, é descontado 8% de INSS. O que é esse INSS, tá? É um seguro que você tem, aonde se você se acidentar ou acontecer um problema de saúde, ou você precisa se ausentar da empresa para você fazer ali uma cirurgia, alguma coisa, você tem que estar pagando o INSS, que ele vai ali te segurar durante aquele tempo que você está afastado da empresa. Aí acontece que você não precisa estar trabalhando, mas você vai receber. Preste atenção. Se você recebe R$ 2.000 pela empresa, o INSS ele não te paga isso. O INSS ele te paga o salário mínimo normal para você ter ali algo para se manter. Professora, caramba, isso é injusto? Injusto demais, eu concordo por demais. Tá? Porém, é uma lei, tá? Tirando isso, se você ganha, tá? Geralmente nas empresas, 2 salários mínimos ou mais, o INSS ele aumenta, tá? Ele varia muito, de 9% até 12%, beleza? Tem também desconto de FGTS. Professora, o que é FGTS? É o fundo de garantia que todo trabalhador ele tem, só se ele estiver trabalhando. É como se fosse uma poupança forçada que você tem, aonde todo mês retira do seu dinheiro 8%, aonde vai para uma poupança, ou seja, um fundo de garantia, aonde você só tem direito a mexer quando você for desligado de alguma empresa, tá? E logo aqui embaixo, vale alimentação, não pode passar de 20% acima do salário e regra CLT. Ou seja, você vai começar a trabalhar também e você vai receber um vale alimentação. O seu vale alimentação ele tem que ser um valor mediano ou baixo. Ele varia de 2%, dependendo do caso, até 6%. O seu vale alimentação, ele não pode ultrapassar o valor, prestem atenção nisso, para quando vocês começarem a trabalhar. Ele não pode passar o valor acima do seu salário. Exemplo, você ganha um salário mínimo, que é 1.000 e alguns quebrados, que é 1.045, e você paga de vale alimentação R$ 1.000. Isso é um absurdo. Nunca, de jeito maneira. Ou então, você ganha 1.045, então descontando do seu salário a metade. Ou seja, você está descontando em cima do seu vale alimentação a metade do seu salário. Absurdo, não vale. Não pode, você pode processar também a empresa. O que pode, tá? É o seu vale alimentação ser um valor bruto, ou seja, todo santo dia você ganha 10 ou 15 reais de vale alimentação, aí junta tudo isso no fim do mês, aí dá mais ou menos uns R$ 400. Aí em cima desse valor, você vai ter ali um desconto no seu dinheiro, que é geralmente 6%, que dá o quê? Dá uns R$ 30, uns R$ 20, no máximo uns R$ 40, porém você tem ali o seu equilíbrio. Eu tiro no meu dinheiro R$ 40, mas eu ganho um cartão que eu posso me alimentar, que é 400.
certo? Geralmente é essa regrinha aí que funciona, beleza? Por que que eu estou falando isso tudo para vocês, tá? Porque a gente vai agora sair dessa sala, a gente vai entrar na outra sala, aonde a gente vai começar as novas explicações que vocês precisam saber para o mercado e principalmente os cálculos que vocês irão aprender, tá? Na próxima sala. Então, eu vou sair agora e vou jogar o link para o grupo de Meu vocês. copo, mano. Certo? Galera, até aqui todo mundo entendeu ou não entendeu? Entendido. Show de Sim. bola. Se vocês entenderam isso, então no próximo slide vai ser mais fácil porque a gente vai fazer isso aqui que eu expliquei para vocês de maneira prática, tá? Saindo dessa sala e entrando na outra. Até já já.